bom dia para todo mundo. Iniciamos, como sempre, fazendo a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, força daqueles que esperam em vós, sede favorável ao nosso apelo, e como nada podemos em nossa fraqueza, dai-nos sempre o socorro da vossa graça, para que possamos querer e agir conforme vossa vontade, seguindo os vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, hoje, para a nossa meditação, continuamos o capítulo 6 do Evangelho de São Mateus, do versículo 19 ao versículo 23. E não podemos perder de vista o início deste capítulo, quando Jesus nos recorda 3 grandes atitudes que sustentam a nossa vida cristã. A solidariedade, a caridade, que é chamada no Evangelho da esmola, a oração, esse contato com Deus, o coração voltado para Ele, e o jejum, que é o exercício do autodomínio. Então, ontem nós ouvimos no Evangelho Jesus desenvolvendo uma dessas atitudes, a oração, quando ensinou a oração do Pai Nosso. E hoje, neste trecho, nós podemos ver claramente o desenvolvimento da atitude de solidariedade, isto é, da esmola. É claro que esta palavra entrou no nosso vocabulário com um peso um tanto negativo, uma esmola, algo que a gente dá quase que como uma humilhação. Até as pessoas utilizam essa expressão, não estou pedindo esmola, como se fosse algo humilhante, quando na verdade a esmola e a palavra esmola tem uma raiz de ser misericordioso. E com esta atitude de ser misericordioso de forma muito concreta, isto é, socorrendo o irmão na sua necessidade e também na sua necessidade material. E aí Jesus, quando falava da esmola, chamava atenção, para não cairmos na atitude hipócrita de chamar a atenção para nós. Tanto que ele vai dizer que quando deres esmola, não toque a trombeta, isto é, não chame atenção para si. E neste trecho de hoje, nós vamos encontrar tanto o desenvolvimento desta afirmação de Jesus, mas também de modo muito concreto como nós devemos nutrir no nosso interior essa disposição da caridade efetiva. E aí Jesus fala de não juntar tesouros aqui na terra. Então, não juntar tesouros aqui na terra significa justamente dividir, partilhar aquilo que nós vamos adquirindo ao longo da nossa história, ao longo da nossa existência, independente da quantidade. Então, a caridade não depende de uma quantidade que nós dispomos, mas da generosidade que nós nutrimos no nosso coração. Por isso, aquela canção tão bonita, quando se faz a apresentação das ofertas, não se deve dizer, nada posso ofertar, pois as mãos mais pobres são as que mais se abrem para tudo dar. Então, de fato, a generosidade é o critério, não é a quantidade dos bens. E quando Jesus diz, não junteis tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, os ladrões assaltam e roubam. Jesus está falando de forma muito realista. Quanto mais nós juntamos, de forma compulsiva e muitas vezes egoísta, e esse apego desordenado, mais escravos dos bens nós nos tornamos. Às vezes as pessoas acham que a quantidade de bens vai torná-lo mais livre e mais feliz, quando na verdade não é. Quanto mais se tem, mais se cria uma espécie de compulsão para ter mais, e quanto mais se ajunta, mais preocupação se acumula de como proteger, de como não perder e assim por diante. Então Jesus é muito realista. Claro que Jesus não está aqui propondo uma vida miserável, sem o mínimo de dignidade, também do ponto de vista material, de forma nenhuma. Mas Jesus está dizendo que a nossa vida aqui na terra
precisa ser orientada por valores transcendentes. Isto é, por isso que Jesus diz, mas ao contrário, juntai vós tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem destrói, nem os ladrões assaltam, nem roubam. E claro que juntar tesouros no céu não é uma questão de fazer uma espécie de poupança material na eternidade, mas juntar tesouros no céu é trazer justamente o céu para a terra, isto é, os valores de Deus, aquilo que Deus deseja de nós, aquilo que Deus nos oferece. Então, esse juntar tesouros no céu não diz respeito apenas a uma esfera da eternidade, mas já aqui e agora, esses tesouros do céu podem nos alcançar, podem nos chegar, quando nós temos uma perspectiva de vida, de fato, orientada pelos valores do alto. E aí Jesus entra diretamente nesse aspecto, quando usa a comparação de que onde está o teu tesouro, aí estará também teu coração. Então, essa é uma frase belíssima, né, que resume bem o Evangelho de hoje. E podemos nos perguntar, onde está o nosso coração? Ou seja, onde está o foco da nossa vida? Onde está o nosso olhar? Então, onde está o nosso coração, aí também estará a coisa mais preciosa da nossa vida, aqui chamada de tesouro. E aí Jesus fala de uma necessidade de uma educação para os valores, quando faz também a comparação, a metáfora do olho. O olho é a lâmpada do corpo. Então, essa comparação que Jesus faz nos lembra o que ele mesmo diz no Evangelho: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Ninguém acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de uma mesa, de uma cama, mas para colocá-la no lugar alto para que ilumine toda a casa. Então, essa comparação da luz, nós devemos compreender como uma luz que em nós é refletida, que é a luz de Jesus. E, portanto, como está, né, a nossa educação, isto é, o nosso olho como a porta do corpo, isto é, o que é que nós estamos buscando, o que é que nós estamos procurando, o que é que nós estamos assimilando, né? Dizer, o olho como porta do corpo é por onde entra, né, tudo aquilo que nós permitimos que entre. É muito interessante que dos nossos sentidos, o olho é o que nós temos mais o domínio. Então, por exemplo, você nega-se a olhar, fecha os olhos. É diferente de escutar, porque até mesmo para impedir de escutar, você precisa fazer muito esforço. E não tem como você dominar isso. O olho, você fecha os olhos. Até mesmo o olfato você pode por um instante, mas não pode passar por muito tempo. E o gosto você só se priva depois que sentiu. Então, o olho, de fato, a visão, né, é um dos sentidos sobre o qual nós temos muito controle. Nós decidimos olhar ou não, diferente de sentir ou não, degustar ou não, porque isso vem depois que fazemos a experiência. Então, é muito importante, né, educar o nosso olhar. Por isso que Jesus aqui no Evangelho disse: se o teu olho está doente, todo o teu corpo ficará na escuridão. Então, é algo que depende também das nossas decisões. Então, que de fato esse trecho do Evangelho de hoje nos inspire a tomarmos decisões, né, escolhas que nós devemos fazer, né, com essa metáfora do olho como a porta do nosso corpo. Então, se ele de fato nos ajuda, né, a buscar, a decidir, a procurar aquilo que nutre esses valores ditos, os tesouros ajuntados no céu, então de fato a nossa vida será luminosa e resplandecerá em nós a luz de Cristo. Mas se o nosso olho, né, ele está buscando, né, ele está procurando de fato os tesouros daqui da terra, então de fato o nosso coração estará cheio dessas realidades que não nos ajudam a uma iluminação interior,
mas, pelo contrário, nos leva a um apego e nos leva a uma escravidão. Então, que a luz de Cristo brilhe na nossa mente, no nosso coração, e que sejamos, de fato, iluminados para poder também iluminar neste mundo tão marcado por escuridão. Então, que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia para todos e até amanhã, se Deus quiser.